Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast tão querido e amado pela bolha tech. Lembrando sempre que toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem episódio inédito nas principais plataformas de áudio e também com imagens no meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, cara. Aqui eu trago profissionais da área de tecnologia em geral para bater um papinho, né, e a gente saber um pouquinho da vida dessa pessoa. Hoje o negócio é o seguinte, hoje eu tenho um doutor aqui, cara. Falar assim, não, é como se fosse uma mesa de bar. Não é, né? Um professor doutor de Universidade Federal não senta numa mesa de bar de qualquer jeito, comendo uma coxinha. Porra, não é assim. Hoje eu tô com o Ezequiel Zorzal, ele é professor na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, professor doutor em ciência da computação. Nós vamos falar aqui um pouquinho de IA na educação e falar mal de IA também, ao mesmo tempo. E aí, Ezequiel, bom, velho? Bom demais, valeu, Gus. Obrigado aí pela introdução. Sempre épica isso, as introduções, né, cara? Eu vou te falar, coxinha eu adoro, viu, cara? Você E, gosta de coxinha, cara? pô, demais, cara. Coxinha é muito bom. Pô, tem Coxinha. hora que dá vontade de comer. Esses dias porque eu tenho uma menina de 3 anos, cara. Ah, E aí ela já aprendeu a apreciar o sabor de uma coxinha. não, velho. E aí de vez em Coxinha. quando dá vontade, né? Fala assim, vamos comprar aqueles kitzinhos de festa, tá ligado? Vem as bolinhas de Sim, sim. queijo e tal, toma um guaraná. Puta vida. Putz, é muito bom, cara, muito bom. Mas valeu aí pelo convite, viu, Gus? Obrigado aí Ô, mais uma velho, vez não, pelo vamos. convite e boa noite pra todo mundo aí que tá assistindo. É nóis. E é o seguinte, cara, já vamos começar aqui pelo balaio, que é o seguinte. A gente tá passando, né, por uma nova era, vamos dizer assim, que é esse inferno, tá? Porque eu não aguento mais falar de inteligência artificial, não aguento mais ouvir também. Chato, né? Porque vai acabar minha profissão, vai mudar tudo e tal, e não sei o quê. É isso mesmo, cara. Veio pra ficar. Porque você é um cara acadêmico, né? Pra você não tem novidade nenhuma nesses bagulho? Ou tem? Cara, ó, vou te falar uma coisa. Essa é a pergunta que eu acho que mais eu recebo, assim, quando eu vou fazer palestras, coisas, vai acabar com a minha profissão, e agora, né, tal, o que que vai acontecer? A primeira coisa que eu penso é o seguinte, eu levo a pessoa a lembrar, né, de, por exemplo, a Revolução Industrial, cara. Você pega a Revolução Industrial, imagina as pessoas naquela época que desenvolviam ali, construíam os carros, fabricavam os carros ali, tudo na mão, sabe, aquela coisa toda. E o que acontece, cara? A Revolução Industrial, ela veio basicamente por alguns motivos, né? Assim como a revolução da inteligência artificial. Então, quando a gente pensa na tecnologia como um todo, cara, a tecnologia ela só tem um propósito só. Acelerar, né, melhorar e reduzir os custos dos processos. Então, você pega ali, por exemplo, a Revolução Industrial, a ideia é o quê? É você melhorar o processo, acelerar ele, aprimorar, né, e reduzir os custos. O que Uhum. aconteceu com aquela comunidade da época da Revolução Industrial lá, que foi no século XVIII, né? Eles tiveram que se adaptar àquele ambiente. Então eles tiveram que conduzir ali aqueles trabalhadores e atuar de uma maneira diferente. Na revolução da inteligência artificial, eu acredito que é bem parecido, porque tivemos várias revoluções aí durante toda a nossa história, né, da humanidade. Então, por exemplo, você pode pensar ali, por exemplo, na questão de quando surgiu o fogo até, cara. Tipo, poxa, olha a revolução, né? A energia elétrica, né? A Dá pra considerar internet. o fogo uma espécie, uma Cara, tecnologia? sei lá, Não. né? Eu acho que não, mas é uma Fogo é um revolução. bagulho natural. É É. muito louco. Mas imagina só, a energia elétrica. Assim, eu acredito que isso foi uma mudança muito boa. E assim, Sim. mesmo na questão da revolução industrial, assim, na questão ali, por exemplo, da publicidade, jornalismo, né? Quando você vê essas mudanças acontecendo na televisão, etc. No momento, eu acredito que há uma dor específica, né, nessa adaptação para aqueles que estão de fato ali linkados diretamente ali com esse processo. Mas eu acho que depois que passa, eu acho que a gente não consegue viver sem mais, entendeu? Então, assim, a IA, eu acho que ela veio aqui para apenas um fim, né? Ela veio para automatizar processo e melhorar a eficiência em diversas áreas do conhecimento, inclusive a educação, que a gente vai falar hoje um pouco, né? Então, Uhum. basicamente, é isso. A IA, eu não vejo ela como um fim de tudo, né? Eu vejo ela como uma ferramenta que veio nos ajudar de uma maneira extraordinária, assim. Então, ela tem muitos benefícios, assim também como tem alguns problemas que a gente tem que resolver.
É, porque a gente ouve falar muito, tem muita coisa superficial, né, e tal, porque o negócio foi pro mainstream, né? Tipo, sai na televisão, aí todo mundo fica, esse negócio aí é uma ferramenta nova, vamos ver, e pá, aí pergunta pra gente, né, que mexe com tecnologia, o que é isso aí e tal. Só que pra gente que é da área, eu acho que é mais legal ir um pouco mais a fundo, falar assim, mano, e aí? Por exemplo, o que mudou alguma coisa do que vocês estão vendo na Universidade Federal, cara? Porque em curso de ciência da computação, sempre tem uma disciplina, pelo menos, de inteligência artificial, que antes tem Sim. redes neurais, você tem um monte de coisa que vai chegar lá e você vai produzir alguma coisa. Então não tem muita novidade. Ou já na faculdade, na graduação falando, já tem alguma mudança essas ferramentas novas, LM, esses bagulho, ou ainda não mudou Cara, ainda? então, para a área específica de IA, né, se a gente for pensar assim, por exemplo, no currículo da graduação, ele tem que ser passado por todo um processo de avaliação da CAPES e tudo mais. Então, assim, eu não consigo vir aqui agora, da noite para o dia, por exemplo, e atualizar os currículos, né? Uhum. Mas existem novos cursos aparecendo, eu já percebi, né, em várias universidades, que implementaram, por exemplo, o curso de inteligência artificial ou algo correlato. O que acontece geralmente em universidades mais tradicionais ali, como a nossa, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas, obviamente, elas conseguem adaptar conteúdos e também oferecer cursos de disciplinas eletivas. Então, assim, existem disciplinas eletivas que podem ser mais focados ali em algum tipo de área específica, por exemplo, ciência de dados, né? E outras relacionadas. Então, assim, Uhum. o que muda mais no meu ponto de vista, cara, é a construção, né? E a análise crítica dos alunos, eu acredito, assim, a construção do conhecimento. Porque o que eu vejo ali? Né? Quando, por exemplo, eu sou professor de duas disciplinas que é praxe. São duas disciplinas em que eu sempre ministro essas disciplinas. Quando não é um semestre, é em outro. Então, uma delas é lógica de programação, né, que é base Top. de entrada, né, para os cursos de ciência e tecnologia aqui da Unifesp. Então, assim, eu pego alunos tanto de engenharia biomédica, engenharia de materiais, quanto de computação, né, ciência da computação, matemática computacional, engenharia da computação. Então, eu pego essa gama de alunos. E eu também dou a disciplina de realidade virtual, que é a minha área de pesquisa, assim, de fato, né? Então, mas quando eu vejo, por exemplo, a disciplina de lógica de programação, o que a gente percebe, cara? Eu percebo assim que existem os alunos, eles têm vontade de aprender, obviamente. E uma coisa, Gus, uma coisa seguinte ainda, cara. Você não tem noção o quanto que aumentou a concorrência, cara, para cursos de computação. Né? Aumentou demais, assim, a ponto É muita procura, né? muita procura, cara, a ponto de, assim, tipo, bater medicina praticamente, entendeu? Então tem muita procura. Aqui dentro da Unifesp a gente tem um curso de entrada única, né, que é o Ciência e Tecnologia, e aí você pode optar por alguns nichos. E assim, pela primeira vez na história, a computação assim, ela está sendo muito concorrida em comparado, por exemplo, engenharia de materiais, engenharia de biomédica, sabe? Da hora, velho. A própria engenharia da computação, inclusive, a ciência da computação, ela está sendo muito concorrida. Então, essas coisas, cara, eu percebo que evoluiu bastante. Eu voltando aqui, né? Com relação à questão da análise crítica, né? A questão do desenvolvimento do aluno. Eu acho que isso é o que está mais pegando, cara, porque o que acontece? Quando você, antigamente, na nossa época lá de faculdade, né, você pegava ali e o professor lhe oferecia ali um conteúdo, tal, você desenvolvia aquele conteúdo a partir de livros, a partir de algumas pesquisas ou outra na internet, e você procurava por conta própria, tentava desenvolver aquilo, era difícil muitas vezes de você encontrar algum tipo um script, por exemplo, né, que pudesse te auxiliar para você desenvolver um programa. O que acontece hoje, cara? Se o aluno ele não estiver focado, ele vai sair da sala de aula, né? E outra, né? Dentro da própria sala de aula no laboratório, ele vai entrar no chat e ele vai criar ali o código ali em segundos, certo? Então, assim, isso a gente tem que começar a pensar, cara. Isso já está incluído aqui dentro. Aí você fala, mas agora tem lei de celular na sala. Cara, não tem nada a ver. A gente está falando aqui de graduação, né? A gente não tem esse negócio, né? Então, o aluno ele entra É, aqui com todo o mundo é adulto, celular. né, mano? É Entendi. lógico. E outra, é um aluno de computação, ele vai ter que ter acesso à tecnologia. Não tem como ele não ter acesso à internet ali para fazer esse tipo de atividade. Cara, e aí o que acontece? O aluno, se ele não tiver focado, ele vai entrar e vai fazer ali as atividades praticamente todas a partir de um chat.
Aí você fala, pô, então depois ele vai se lascar na prova lá, né? Aí, assim, eu tenho digamos assim, minhas teorias com relação à prova, assim, eu não sou muito, assim, essa questão de, vamos fazer prova escrita, prova, essas coisas. Eu acho que é legal e tudo mais, mas eu tentei, cara, esse ano, eu não sei, assim, eu não sei se eu já posso avançar nessa parte aqui. Eu vou Pô, não tentar tem pauta não, vamos Então fechou, aprender, pô. então. Cara, é o seguinte, esse ano eu fiz algo diferente, assim, bem diferente de todos os outros, né? Ano passado eu já tentei fazer alguma coisa, mas esse ano eu achei uma coisa muito interessante, assim. Primeiro, eu pensei o seguinte, cara, como é que eu posso, né, fazer com que esses alunos eles ficam ali engajados em sala de aula? E aí, cara, é muito difícil hoje. Primeiro que você está disputando com várias tecnologias de ponta que basicamente Disputando com o bar enfia, também, né? enfia dopamina na cabeça da galera e aí Aham. você não consegue basicamente executar ali o que você gostaria, porque você tá competindo com o celular do cara, com o feed do cara e tudo mais. E como é que eu vou ensinar? Putz, velho, eu dou aula de C, cara. C. Isso Então, que eu ia perguntar, o que que é? Porque mano. assim, tem uma diferença muito grande, entre as faculdades EAD Unisquina, as mequetrefe que a gente vê aí de R$ 100 por mês, e uma universidade federal, pô, né? Então, eles Então, entram assim, o que aprendendo que você C. ensina? O que que você ensina em lógica de programação, velho? Czão puro? Tipo, mas o maluco C. faz o quê? É no papel? É raiz em- assim? Ou tem É raizão. computador? Como é que Não, é? não. Você tem uma parte da disciplina que é papel, a gente tem que oferecer ali um pouco da ementa relacionada a pseudocódigo, tá? Então você explica ali o Certo. pseudocódigo, você faz pseudocódigo até funções, por exemplo. Aí depois, isso tem que ser muito rápido, entendeu? Tipo assim, é coisa Mas é de no máximo. pseudocódigo ou é Portugal? Não, pseudocódigo, aí só que a gente. A gente usa o pseudocódigo, mas com português estruturado, né? Pra ficar mais fácil para eles entenderem. Entendi. Mas aí que acontece? Aí depois a gente transfere isso, né, para o C. E aí a gente trabalha o C, cara, a lógica de programação aqui, nós oferecemos até ponteiros e arquivos, né? Então eles trabalham No primeiro desde semestre. O o maluco primeiro já entra semestre. arrebentando já. Aí ele tem que aprender toda a parte de estrutura de repetição, né? Todas as condições, as estruturas condicionais, né? If e tal, né? Aí tem estrutura de repetição e também funções recursivas, vetores, matrizes, aí ponteiros, alocação dinâmica. E aí vem a questão de arquivos e a gente dá um pouquinho de TAD também, né? Que é tipo abstract dados para criar struct. Então, assim, é só a introdução dessa parte, porque ele vai mais quente aí na parte da estrutura de dados 1, né? Que a gente tem estrutura de dados 1 e 2, É. que é mais aprofundado esses tópicos, né? Então, assim, Sim. imagina um cara que chega na faculdade e ele chega lá para falar assim, ó, eu vou fazer engenharia de materiais. Aí o que Certo. acontece, cara? Ou engenharia biomédica, ou sei lá o que for. Aí não tem nada a ver com. Não é que não tem nada a ver, mas ele não está ligado diretamente com a computação. Aí o cara vai ver de cara C. Aí ele fala, mano, Que faz parte de um núcleo comum ali, igual você cara, falou, né? De isso, disciplinas. isso é obrigatório. A lógica de programação ela é obrigatória para todos os cursos. E aí, ele fazer essa disciplina, ou ele fica desmotivado assim, muitas vezes, né? Ou ele vai fazer o possível ali para aprender, ou de fato ele vai gostar daquilo e muitas vezes, às vezes o cara até muda Muda, de área, cara, muda. Porque fala, nossa, eu não imaginava que era assim e tal. E outros são o contrário, né? O cara entra com um pensamento que vai fazer computação, achando que vai só mexer com rede social, entendeu? E aí quando ele já chega de cara, ele fazer fala, não, joguinho. fazer joguinho e tal. Quando é que eu vou fazer o joguinho, Pokémon, isso aqui e tal. Então, aí o que acontece? E aí eu tento fazer isso, inclusive, né? Assim, nessa aula eu peço pra eles fazerem jogo da velha, né? Esses joguinhos assim, jogo Batalha Naval, essas paradinhas aí pra ver se pelo menos incentiva um pouco. Mas aí o que eu tô te falando, o cara chega com aquele pensamento assim, cara, eu vou agora dominar aqui e tal. Só que, ou ele chega com aquele pensamento, cara, eu odeio essa disciplina. Eu lembro. Por que eu vou te falar uma estratégia que eu uso? Exatamente o que eu passei na faculdade. Eu tava fazendo uma aula de física. E aí tava num conteúdo lá, cara, que eu nem lembro qual que era. Era uma física lá sinistrona.
E aí eu perguntei pro professor, Na falei, professor, na computação. Eu falei, professor, onde é que eu vou usar isso, cara, na computação? Porque eu quero ir, nem lembro que área que eu queria na época. Aí ele falou, eu não sei. Tipo, eu falei, caralho, pronto. Seu. Tipo, desmotivou mais ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu, velho. Aí é triste demais, velho. Aí o que eu fico pensando? Aí fala, cara, quando eu vou ensinar um negócio desse, eu tenho que ficar buscando essas disciplinas, falar onde eu vou aplicar isso na área deles, né? Aí na primeira aula eu já falo assim, olha, você vai ser o diferencial de tudo aqui. Porque se você aprender a programar, você vai sair na frente de todo mundo. Porque você vai usar isso, aí eu tento mostrar isso para dar uma incentivada. Só que aí, qual que é a pegada, cara, para os caras ficarem ligados, assim, o que eu percebi? O que é inteligência artificial, assim, tá bem legal, assim, para ajudar nesse ponto, nesse quesito. Porque o que acontece? Pô, imagina, você vai dar aula para um pessoal da engenharia biomédica, eu não entendo quase nada de biomédica, né? E de materiais, muito menos. Então, o que eu faço, cara? Às vezes eu fico pensando o seguinte, como é que eu vou aplicar isso naquela área? E aí eu faço os meus prompts, por exemplo, para tentar identificar como eu posso aplicar minha atividade ou conteúdo e adaptar esse conteúdo para aquele nicho de aluno. E uma coisa muito louca, cara, que assim dá muito resultado, eu fiz um teste esse ano, assim, eu achei muito legal, cara. Eu peguei e fiz uma avaliação, assim, eu coloquei, chamei ela até de missões intergalácticas, entendeu? Eu sei que a galera curte Star Wars, por exemplo, e aí qual que foi a ideia, cara? Eu peguei assim e comecei a criar questões como se fosse fases, saca? Tipo etapas, assim, porque assim, pô, imagina, é aquilo que você falou, a galera entra lá na faculdade achando que vai fazer joguinho, porque a geração atual curte jogar, e a gente também curte jogar, cara. E quando a gente tá ali no jogo, né, você passa por uma fase, vai passando outra fase, vai passando outra fase, você fica, tipo, empolgado pra caraca, né, porque, assim, você tá, tipo, meio resolvendo um problema, saca? E aí, qual que foi a ideia, assim, que eu comecei a pensar? Falei, cara, vou pegar essa disciplina aqui e vou tentar criar num contexto, assim, de uma missão intergaláctica, colocar o cara, né, como o protagonista da história, saca? Tipo, vou pegar ali e vou colocar ele como se fosse a pessoa responsável que vai resolver o problema do mundo. Então a ideia é personalizar a experiência. Então, no meu ponto de vista, eu uso cinco passos ali para criar uma atividade. A primeira coisa que eu acho, Gus, é o seguinte: nós temos que conhecer os alunos. Porque o que acontece? O interesse é a chave do negócio. Então, por exemplo, quem está assistindo essa live agora é porque curte do assunto, por exemplo. Então ele deve estar ali perguntando, pô, cara, deixa eu entender um pouco mais desse assunto, tal, porque ele está interessado nesse conteúdo. Aquele cara que curte dorama, por exemplo, ele não está aqui nessa live sua, entendeu? Então, o que acontece? Você pega ali, conhece os alunos, pô, os alunos gostam de Star Wars, por exemplo, maravilha, beleza, é um tópico. Ou os alunos voltados para a área de biologia, para educação física, sei lá. Beleza, você sabe esse aluno. Estou falando aqui, por exemplo, até mesmo no âmbito do ensino médio, ensino fundamental, que é bem difícil de você lidar com uma grande assim, nicho de alunos. É complicado pra caramba, porque, putz, você vai pegar ali aluno que gosta de, né? Gosta de exatas, outros gostam de humanas, outros não gostam de nada, outros não sei o que lá. E o que acontece? Como é que eu vou adaptar tudo isso? Então, primeira coisa, conhecer muito bem o seu público ali, os seus alunos, porque o interesse é a chave. Segundo, eu pego a IA, cara, e tento criar contexto personalizado para aquele grupo que você identificou. Então, por exemplo, você pode usar ferramentas como os chats da vida, né? Você pega aí o DeepSeek que está na moda, ou o ChatGPT, ou qualquer outra coisa, e você vai lá e você pode criar esse tipo de contexto, né, para os alunos ali de uma maneira personalizada. Por exemplo, como eu vou ensinar ponteiro para uma pessoa que gosta de educação física? Pô, é muito difícil, né? Como é que eu vou ensinar funções para uma pessoa que gosta ensinar nem para quem gosta de política? Então, exatamente. Então, assim, é coisa louca, cara, mas assim, eu já tive experiência fantástica com isso aí, porque eu falo assim, como eu posso ensinar, por exemplo, equação de segundo grau para uma pessoa que gosta de, sei lá, biologia? Aí, cara, é uma experiência interessante, porque ele te oferece algumas ideias, obviamente muitas delas toscas, mas assim, tem algumas coisas que dá para adaptar. Então a ideia é, você vai lá, conhece o seu público, que é os alunos, depois você pode usar a IA para ajudar na personalização do conteúdo.
Aí você pode adaptar esse conteúdo, obviamente, né? Você vai criar ali, vai ver os desafios conhecidos dos seus alunos, que eles acham interessante, e adapta com o que você quer passar. Depois você pode desenvolver aquilo que eu te falei, fases ou sequência de exercícios interligados. Então, por exemplo, quando eu falei lá do Star Wars, eu criei missões, eu coloquei assim, olha, você é um agente especial, tal, que foi recrutado, blá blá blá, você vai ajudar aqui o planeta XPTO da vida, e sua missão é essa. Depois que ele termina a missão, aí você fala qual que é o benefício daquela missão, por que aquilo é importante, aí ele vai para a segunda missão. Olha, agora a segunda missão é essa. E aí sim, é muito legal, porque você vai personalizar em último lugar a experiência do aluno. Então assim, esse tipo de atividade eu achei interessante de aplicar. Aí, qual Isso que é... Isso como professor, né? Isso Tipo, como o que o professor pode usar para usar isso de ferramenta para colocar no dia a dia ali. Agora, Isso. tipo, uma coisa que é bastante polêmico é em relação ao aluno, cara. Você tá ali, você dá aula de lógica de programação, que é logo no início. Tipo, como é que você vê? Você é contra ou você é a favor a você aprender o início do negócio usando essas paradas, velho? Porque tem uma divisão. Ah, não tem que usar, você tem que fazer, aprender sem nada disso, depois você pega e tal. Qual que é a sua visão, mano? Então, eu ensino no método tradicional, que é a pessoa, ela vai ter que fazer o desenvolvimento. No entanto, eu só adapto o conteúdo. Eu tento colocar um conteúdo no ponto de vista dele de uma maneira que ele fica mais assim, agradável. Tá? Eu tento engajar dessa maneira. Uma coisa que eu acho assim que é interessante, né, que assim, isso pode despertar o interesse porque ele está resolvendo algum problema voltado para uma área dele de interesse. Então, vamos imaginar que você quer resolver um problema na área de biologia e a pessoa está ali no curso de biologia. Eu já dei aula, cara, na UF, quando eu fui professor substituto lá, eu já dei aula para engenharia civil, eu acho que foi para ciências alguma coisa que é tipo uma biologia. E é super difícil. Super difícil. A civil até que nem tanto, mas essa de uma espécie de introdução da computação para esses tipos de ciências básicas é muito difícil, porque aquilo que você falou, né, você chega e você tem uma disciplina que é muito, muito técnica, né? E exige muito de lógica para uma pessoa, muitas vezes, que é mais voltado para a área da natureza, não é? Ciência da natureza, ou até mesmo ciências médicas, aí, ciências humanas, enfim. Só que assim, obviamente, né, quando esses cursos é mais voltado para esse tipo de nicho de usuário, geralmente ele é mais, digamos assim, ele é menos específico, né? Você não vai chegar ali até no ponto de oferecer ali um ponteiro, talvez, ali, ensinar ali o ponteiro, mas é uma questão de programar. Eu quero saber pro moleque que tá em ciência da computação. Chegou lá, eu vou fazer lógica de programação, curso de ciência da computação da Unifesp. Vou ter aula com o Ezequiel, mano. Eu vou poder ou não vou poder usar o chat GPT na aula? Ah, não. Você vai proibir. Não proíbe. O que é isso, cara? Não proíbe de jeito nenhum. O que acontece? Eu peço sempre para que ele possa entender isso. Vai usar um chat? Eu falo, olha é o seguinte, você vai sair aqui da faculdade, cara, beleza, você pode usar o chat, você pode, até é questão de colar, cara, tipo assim, porque tem gente que fica aquela coisa louca, o cara fica estressado quando vai dar prova porque não pode colar, que não pode ser o que lá, eu já falo já na cara dura, você vai colar, o problema é seu, entendeu? Você está... porque o que acontece? O cara tá enganando ele mesmo, cara, tipo assim... Professor Raiz é assim, cara. Então você tá enganando ele mesmo, cara, tipo assim, eu falo, mano, eu vou colar aqui, não sei o quê, imagina que você vai fazer uma certificação, Gus, pô, e você vai pegar lá uma certificação aí, sei lá, uma certificação de redes, por exemplo. E aí o cara vai lá e cola tudo na certificação. Uma certificação de banco de dados, melhor. O cara vai lá e faz uma certificação de banco de dados, ele cola tudo na certificação. Aí a empresa vai contratar o cara, entendeu? Achando que ele é o monstro do banco. Mas eu vou poder mostrar pra minha mãe que eu tenho diploma da Unifesp. Então. Aí o cara chega lá e detona tudo, cara, destrói tudo. Não. Então, não, que é isso? Mas assim, eu deixo usar, mas conscientemente que ele tem que aprender. Então, se por exemplo, eu tenho dúvidas nas coisas, não tem problema usar o chat. Eu acho que não tem problema nenhum, porque eu acho que a IA, cara, veio para auxiliar. Então, por exemplo, se o cara quer buscar um código na internet, eu lembro que na minha época a gente ia para os fóruns
e buscava alguma coisa. Cara, você pode resolver isso, me ajuda a resolver isso, não sei o que e tal. Aí o cara resolvia, a gente ia lá e tentava entender o negócio, né? E adaptava e colocava lá. Hoje é muito mais fácil, né? Na época que eu estudava ali no ensino fundamental, puxa, acho que era Barça, né, que chamava, sei lá como é que era o negócio. Barça. Você tinha que ir lá buscar conceitos, o que é, sei lá, um DNA. Você tinha que ir lá na Barça procurar. Hoje você joga no Google, tá tudo certo. Agora a galera mudou o esquema de busca e acaba perguntando um agente específico, né? Que, enfim, que pode ser adaptado aí para qualquer área de conhecimento. Como é que é a sua prova, mano? Mais ou menos assim. Como é que é uma prova sua de ciência da computação? Turma de ciência da computação de lógica, em C. Não sei. Como é que é o esquema, velho? Só pra galera dar uma assustada, porque a maioria aqui é pessoal que faz computação em faculdade particular. É outro universo, tá ligado? Deixa eu vou pegar aqui deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma questão aqui. É mais por alto mesmo, tipo de assunto, assim. Você tem que fazer no papel. Beleza. Porque você tem que aplicar, né? Algum tipo de método avaliativo. Não dá pra você falar assim, quer que se dane. Você pode. Você não pode fazer isso. Não. Por exemplo, depende da disciplina. No caso da lógica de programação, que é mais o nicho daqui, eu aplico muitas vezes em papel e às vezes no próprio computador. Como eu te falei. Eu dou Mas o maluco tem que fazer até os import no papel? Faz. Quando eu faço no papel, eu tiro. Não, o que acontece, cara? Cara, que maravilhoso. Mano, eu peguei uma turma, acho que de umas, cara, eram uns 50 ou mais alunos, né? Aí, eu falei com os caras, falei o seguinte, cara, eu sou compilador, entendeu? Compilou, não compilou, já era. E o que acontece? Se eu bato o olho lá e não compila, cara, eu já dou uma riscada lá básica, entendeu? Porque o que acontece? Na vida real, o cara esquecer um ponto e vírgula, meu irmão, vai fazer muita diferença. E assim, erro de sintaxe ainda até que dependendo, ok, cara, mas o semântico, velho, esse é o mais difícil de encontrar ainda, né? Você vai, putz, às vezes o cara faz umas viagens assim, e assim, passa o rodo mesmo, entendeu? Se for um erro semântico, já era. O erro de sintaxe, dependendo, né? Aí você fala assim, você aí, ó, fazendo provinha de verdadeiro ou falso na sua faculdade vagabunda. Viu? Olha o tanto que você tá aprendendo aí. Não, que é isso? Verdadeiro ou falso, não existe isso não. E é tudo de chutar, é alternativa. Você faz essas faculdadezinhas mequetrefe aí, cara, que tem aí de hoje em dia. Eu falo o meu mesmo, viu, Ezequiel? Eu não tenho negócio, não. Os caras põem... Todas as provas são de múltipla escolha. E aí você tem 5 alternativas, você tem 4 alternativas absolutamente esdrúxulas e ridículas, e aí acerta. Entendeu? É isso que é a prova. Não, isso aí não dá certo. Porque o que acontece? Eu já cheguei a dar prova de alternativa, mas, por exemplo, para sistemas operacionais, né, quando eu dou aula de sistemas operacionais, é mais teórico, aí é mais tranquilo, né? Você coloca umas pegadinhas tipo vestibular assim e tal. Aí você faz prova de alternativa. Agora, essas questões aí mais práticas, né, de lógica, cara, eu não vejo nem como fazer prova alternativa para isso aí, cara. Não, acho que é difícil, entendeu? Mas... O que você acha que um cara que quer ter sucesso na área de computação aí futuramente tem que aprender de inteligência artificial? O que é? É aprender a escrever prompt ou tem mais coisas que eu tenho que saber também? Não, opa. Cara, assim, o básico... Prompt engineer. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. O básico é saber perguntar pro cara começar. Então, você fez uma pergunta aqui, ok. Mas o que acontece? Quando você pega pessoas que vão fazer prompt, às vezes nem questionar a IA o cara sabe, entendeu? Então, assim, eu já tive, assim, experiência que quando eu falo assim, pô, você pode usar a inteligência artificial para resolver tal problema específico, né? Aí a pessoa falou assim para mim, mas eu fiquei, poxa, um dia inteiro lá, tal, para tentar resolver isso e não consegui, eu fiquei mais tempo, né, tentando questionar a IA do que, por exemplo, eu realizar essa atividade de maneira tradicional, né? E aí, cara, só pra você ter ideia, eu até criei, você falou assim, tipo, sacanagem, né, meu? Mas eu até criei, quando eu vou dar umas palestras, eu criei uma espécie de uma metodologia pra pessoa criar um prompt, cara. Eu chamei de criar. Por que criar? Porque assim, por que eu vejo isso, Gus? Que é o seguinte, cara, quando eu vou dar aula de lógica, eu percebo que
E você também já, cara, você também já deve ter visto isso, você é professor e tudo. A pessoa que nunca programou na vida, ele acha que é escrever uma frase e o programa já vai sair pronto. Né? Então, assim, não sei se você já teve uma experiência da pessoa falar pra você, tem como você fazer um programa pra mim, cara? É rapidinho, é uma coisinha simples. Já viu isso aí já? Não? Faz um sisteminha pra mim. É isso, é. Tem como você fazer um sisteminha pra mim e tal? Aí, que sisteminha? Aí o cara começa a falar, com a frase que ele fala, aí você já começa a questionar o cara. Mas eu não pensei nisso. Não pensei nisso. Não pensei nisso. Aí você vai pegar a lista de requisitos, cara, você tem que sentar com o cara e ficar a semana inteira fazendo requisito do software. Por quê? O cara acha que as coisas são assim, né? E a lógica computacional não é assim. Então, quando eu falo com meus alunos de lógica, eu falo assim, cara, você precisa desenvolver o algoritmo. O algoritmo, ele precisa de ter, cada linha, ele tem que ter um verbo. É uma ação, eu não posso misturar as coisas. Então, por isso que lá na lógica de programação, quando você começa a estudar aquela coisinha chata lá, assim, como você troca um pneu? Já viu isso? Você vai até o pneu, pega a ferramenta, fazer um bolo. E assim, eu vejo várias receitas de bolo na internet, assim, que são difíceis de executar, cara. Tipo, a lógica não existe na receita. Então, assim, eu criei uma metodologia que chama criar, né, para um prompt. O cara tem que colocar um contexto, né, colocar o papel de um IA. Porque, assim, o que acontece? Como a IA, ela... Cara, o nosso cérebro... Vou tentar voltar aqui um pouco. A gente aprende de uma maneira muito incrível, que é experimentando. Né? Então você tem uma criancinha, nasceu, tá, ela vai experimentando as coisas, ela vai criando experiências, e ela vai aprendendo com essas experiências, vai registrando essas experiências no cérebro dela, o que é bom ela já identifica o que é bom, o que é ruim também, e aí ela vai aprendendo com as experiências. Aí a criança nunca levou um choque na vida, ela tá para colocar a mão na tomada. Aí o pai fala, não coloca a mão na tomada porque você vai levar um choque. Cara, o que é um choque? Aí quando ela leva o choque, ela fala, opa, peraí, isso dói, machuca, não vou colocar mais a mão na tomada. Porque ela vai aprendendo. E aí, à medida que ela vai aprendendo, cara, ela vai criando essa consciência. E a IA, cara, é da mesma maneira. Então, à medida que vai influenciando, vai incluindo os dados específicos, né, ele vai tendo a capacidade de maiores experiências. Então, por exemplo, nós alimentamos a inteligência artificial com os nossos dados, né, com os dados disponíveis, específicos, dados criados, enfim. A IA, ela pode ter viés, óbvio, porque nós temos isso. Né? Ou seja, a maior parte das pessoas, elas vão incluindo informações ali e tal, enfim. Só que acontece, são informações gerais. Então, assim, o que eu vejo, assim, quando você fala assim, engenharia de prompt, o cara tem que saber fazer isso, é o básico, isso aí nem é pra... Isso aí eu tô falando pro cara que tá lá no ensino da 4ª série, ele tem que saber perguntar as coisas. Então, o contexto tem que ser dado. Como é um conjunto grande de informação, se você pergunta pra IA, um chat, fala assim, por que o céu é azul? Ele vai te dar uma resposta generalizada. Agora, se você colocar assim, não, agora se posicione, por exemplo, como um especialista de, sei lá, de astronomia, enfim. Aí ele vai te dar uma resposta um pouco mais funilada, específica. Uhum. Né? Então o contexto, né? O contexto é importante. O requisito é importante, porque você tem que saber o que quer. Se você não sabe o que quer, não tem como ela te responder. A instrução são coisas interessantes. Então, assim, eu chamei de criar, que é o C de contexto, R de requisito, I de instrução, né? Porque a pessoa vai fornecer elementos essenciais ali para tentar criar ali um prompt mais apropriado. A de audiência, ou público-alvo, né? Porque você vai especificar isso, por exemplo, você quer resposta para quem, né? E o R de resultado, que formato? Ou seja, você quer uma imagem, você quer uma lista, você quer o quê? Então, assim, é legal até, cara, tipo, você colocar as pessoas para tentar descrever o que pensa para um IA responder. Cara, é incrível. E às vezes a pessoa escreve um negócio assim que acha... assim, quando você quer passar um conteúdo e às vezes não passa de maneira clara, a IA, obviamente, ela vai te retornar de maneira mais... assim, mais inapropriada, não desejada. Que é comunicação, né, cara? Comunicação exatamente, também, né? comunicação. Você saber escrever, fazer uma pergunta também é uma forma de comunicação. Exatamente. Aí você me perguntou o que um profissional da computação precisa saber para começar a entrar nessa área de IA. Cara, o que acontece? A IA, você precisa de saber programar, obviamente. Assim, eu tô falando mais no ambiente de ciência de dados, cara, porque o ambiente de ciência de dados assim, é uma das áreas mais procuradas, uma das áreas que precisam, né, de profissionais, inclusive.
E assim, a ciência de dados em si é mais para estudar ali aquela essência, né, de tentar identificar e criar insights, né, com base na gestão de dados. E aí o cara, ele precisa de entender algumas coisas. A IA, ela não é nova. A IA, ela tem já um contexto mais antigo. Então, você vai pegar assim, vai puxando a literatura, você tem muitas metaheurísticas. Poxa, no meu doutorado, cara, eu criei uma, um programa lá, na época lá que eu fiz uma disciplina de inteligência artificial de metaheurística. Eu usei anticolo, né, que é a coluna de formigas. Aí você tem lá busca tabu, uma série de metaheurísticas, né? Algoritmo genético, uma série de algoritmos que existiam. Só que acontece, aí você tem rede neural, etc. Aí, com a evolução, né, dessa tecnologia, mais recentemente a gente tem o Deep Learning. E esse aqui é o boom das coisas, porque pegou o público como um todo, com um prompt específico você consegue resolver problemas. Antes era muito mais limitado. Então, o que você precisa para entrar nessa área? Você precisa saber programar, obviamente. Se for da área de computação, obviamente, precisa saber programar um pouco ali e tal. O que está pegando bastante para a área de dados é o R, né? Que é mais para estatística, desenhar. Aí você tem o Julia, que é uma espécie de um código, uma linguagem, né? Que ela é multiparadigma, que ela tende, você consegue vincular com outras linguagens de programação. Ela é mais nova, enfim, mas o forte mesmo é o Python, né? Você tem ali o Python para essa área específica também. Mas, cara, é aquilo que o Gus estava falando. Para programar, o Python ele é alto nível, né? Então, assim, eu acho que é muito legal se o cara raiz ali ele começar a aprender um pouco também sobre algoritmos um pouco mais baixo nível. E para a área de ciência de dados é interessante que ele tenha um conhecimento um pouco ali sobre matemática também e estatística, né? Porque isso tem tudo a ver ali com relação dessa área. Agora, assim, para desenvolver, né? Somente desenvolver, enfim, aí o cara vai ter que saber programar especificamente e entender um pouco de estatística para trabalhar com os modelos. Agora, para atuar em empresas, né, corporativas e ciência de dados, é isso que eu falei. O cara tem que saber um pouco de estatística, matemática, programação, conhecer o R, conhecer as plataformas aí de cloud, né, de dados, e enfim, né. Então tem algumas certificações, inclusive treinamentos específicos aí da IBM, né, do Google, que podem ajudar com isso também. Mas, Porque o cara, desenvolvedor ele vai usar essas ferramentas de IA mais como ferramenta mesmo. Ele não vai sim, desenvolver coisa, vai usar um negócio muito. Ah, deixa eu trabalhar aqui os modelos. Isso daí já vai ser mais a galera de estatística, né? Aí na parte de dados isso. e tal que vai trabalhar, né? É, Aí tem as enfim, ferramentinhas já prontas, né? Igual tem o GitHub tem. Copilot, né? Tem essas paradinhas aí que já vão criando código pra nós e tal. Tem, cara. E Então, putz, vai vai, ajudando, né? sai aplicativos novos direto, entendeu? Então, assim, você tem Sim. uma série de aplicativos. Se você for pegar aí no âmbito da educação, né, que é a ideia aqui que a gente está trabalhando, você tem aplicativos e muitos voltados ali para a parte para apoiar a escrita, etc, né, os chats no âmbito geral também. Você tem para criação de conteúdo, você acha vários aplicativos ali para apoiar redação, para produção e edição de vídeo, para podcasting, para criar áudio, para detecção de IA, para assistente educacional, por exemplo. Quando eu vou dar palestra para educadores, eu apresento um aplicativo, cara, de assistente educacional que, assim, é incrível. Por que é incrível? Porque eles pegam basicamente um prompt adaptado, aplicaram o Como que chama? aplicativo, acho que se eu não me engano, Teacher, T-A, acho que chama T-A, não, T-E-A-C-H-Y, se eu não me engano, Teacher, acho que é uma coisa assim, Teacher. É Se tipo alguém quiser dar uma uma olhadinha aí, arara, dá pra pesquisar. depois eu posso até mandar o link Entendi. para vocês. Parece que é um papagaio, assim, o logo. E ele é bem legal Entendi. porque o que acontece? Ele gera plano de aula, assim. Então, assim, ele é português, ele é brasileiro. E a pessoa entra lá com tema, um assunto. Aí ele escolhe, né, basicamente, o que ele gostaria de aplicar. Por exemplo, o ano da escolaridade, ele já tem essa regra no formulário. Tem a possibilidade de você buscar competência no próprio banco do BNCC. Então ele tem competências já vinculadas. Você pode selecionar metodologia de aula também, por exemplo.
tem algumas metodologias que ele consegue aplicar, colocar o nome da disciplina, enfim, mandar gerar. E aí ele gera para você, cara, tipo, o plano inteirinho, já com atividades, com uma série de coisas. Então, assim, ferramenta não falta, cara. Não falta. E assim, pra gente desenvolver isso, né, basta a gente entender um pouco lá dos APIs e também, obviamente, né, da questão de interfaces, etc. Né? Porque às vezes a pessoa vê a IA como um fim, né, mas ela de fato é um processo interno ali dentro. Então ela faz acontecer ali, como se fosse algo em background, né? E aí a interface que você quer alimentar basicamente vai depender de você como você vai desenvolver. Vai ser mobile, vai ser, sei lá, desktop, enfim. Né? Vai ser um ambiente de realidade virtual, por exemplo, um ambiente de realidade aumentada, enfim. Então, isso tudo você vai usar o processo em si e aí para você alimentar esses dados. Então, assim, depende da aplicação, onde o cara quer atuar. Fala, eu quero ir para a área de rede de computadores e entender de IA. Pô, ele pode. Eu quero ir para a área de programação, eu quero ir para a área de realidade virtual. Tudo isso é possível, né, aplicando as tecnologias. Eu acho que a IA, cara, ela vai estar aí bem coberta em diversas áreas de conteúdo, se não em todas aí, para apoiar principalmente a questão de adaptação de conteúdo, adaptação de contexto, interface, etc. Cara, eu não vou fazer aquela pergunta pra você de que, eu vou ser substituído por IA. Não vou fazer essa pergunta idiota, né? Porque a resposta a gente já sabe. Agora, eu quero saber de você o porquê que eu não vou ser substituído. Eu, como um jovenzinho que tô olhando a galera falar que vai acabar a programação, que não vai ter mais programador, o profissional de TI vai acabar, e não sei o que e tal, como que o meu coraçãozinho, ele fica mais tranquilo? Como é que você fala? O que você diria pra mim pra eu ficar assim? Não, calma. Cara, calma que não é bem assim. Não é bem assim. Ou vai acabar. E aí acabou, já era. Não, acho que não. Eu vejo dois tipos de usuários, cara. Inclusive, um dos desafios da IA na educação é a resistência a mudanças. Então, se você pegar, por exemplo, né, aquele jovenzinho, né, que prefere ali manter ali todas as abordagens, né, toda a questão ali de ensino tradicional, prefere os métodos tradicionais, gosta de como ele ensina ali de maneira clássica, com leitura, escrita manual, né, evitando a tecnologia, ele tem receio de tecnologia, se preocupa com o impacto da inteligência artificial, por exemplo, na educação, né, e tenta deixar o aluno aprender de forma autônoma, né, enfim, ele acredita ali que os alunos devem aprender, por exemplo, sozinho, sem recorrer a qualquer atividade tecnológica. Esse cara, eu acho que ele vai ter um pouco de problema, assim. Então a IA não é para ele, de fato, né? Então não é para essa pessoa, né? Mas para aqueles que são entusiastas, cara, eu acho que a IA ela veio, né, para complementar, entendeu? Então, assim, você pega assim, a IA, ela é basicamente uma ferramenta que vai auxiliar, ela não vai substituir basicamente a nossa essência. O que acontece? Pô, a IA, ela não vai chegar aqui, assim, tipo, identificar, por exemplo, o ambiente, né? Ela ainda não tem essa questão de identificação ética. O que é ético para a IA? A criatividade, a empatia do ser humano, né? Isso vai continuar sendo exclusividade do ser humano. E o que acontece? Você, né, Malícia. Malícia. Enfim, para você se dar bem com a tecnologia, a ideia é você entender ela, como funciona, obviamente, e tentar aplicar e tentar entender ali como você pode utilizar no seu ambiente de trabalho. Então, assim, para essas pessoas que ficam um pouco com medo, eu volto a mencionar, por exemplo, a Revolução Industrial. Aquele cara que fazia o carro na mão ali com martelinho, ele foi substituído por um robô, né, por um processo? Sim, mas onde é que ele foi? Para onde ele foi agora? Ele foi para operar o robô, por exemplo. Né? Ele foi para outra área específica. Ele foi para ensinar o robô. Vai falar, mas né? Diminuiu a quantidade de vagas. O pessoal tem que se atualizando, velho. Exatamente. Não, isso por exemplo, a pessoa que não se atualiza, isso é um contexto geral. Então, por exemplo, você pega ali um developer, né? O cara vai lá e aprende só o que aprendeu na faculdade, não exerce nada, enfim. É muito difícil ele entrar no mercado de trabalho, porque é necessário ter um portfólio, é necessário se envolver, né? Não tem mais vaga só de dev, só pra você desenvolver. Você tem que fazer muito mais coisa, cara. Que é o que começou a ser as vagas de engenheiro de software, né? Realmente, né?
É muito mais do que desenvolvimento, né? Você tem outras coisas também ali e vai aumentando Ô, Gans, eu o escopo. fui coordenador de estágio da ciência da computação, cara, acho que 2018, sei lá, 2017. Rapaz, eu peguei uma vaga que eu falei, não é possível, não é possível. A pessoa pediu tantos requisitos, que ó, pro cara atender aquilo tudo, o cara tinha que ser um ninja, né? E o salário era, ó. Aí ninguém queria aquilo. Aí a mulher ficava brava comigo, né? Que pediu, por que não tá conseguindo aluno? Eu falei, olha, porque é o seguinte, eu tenho vagas com menos requisitos e pagam quase o dobro do que você tá oferecendo. Então, existe esse problema mesmo, né? No nosso ambiente de tecnologia, cara, Tem. as pessoas muitas vezes, Não tem né, noção, né? não tem noção, não reconhece que a gente tem trabalho, obviamente, e não reconhece o que a gente pode fazer ali para melhorar o ambiente, né? Então isso é complicado. E, De mano, fato. você falou aí que você mexe, e aí o seu ponto de pesquisa é realidade aumentada. É, É cara. isso? É realidade aumentada? Realidade aumentada. Especificamente? Não, é assim, eu trabalho muito mais com a realidade aumentada, porque desde 2005 eu comecei a mexer com a realidade aumentada. Então tem muito tempo. Então, em Eita. 2005, cara, meu TCC, cara, em 2005, já até falei minha idade, ó. 2005 eu fiz meu TCC com realidade aumentada. Eu fiz vários jogos educacionais com realidade aumentada. E aí depois disso eu fui fazer um mestrado, eu fiz doutorado direto, acabei fazendo com realidade aumentada também. E aí eu trabalhei com estratégia de interfaces adaptativas, aí eu usei umas lógicas de bias lá e adaptação de interface com realidade aumentada e em visualização de informação. E aí Que depois louco. eu juntei três áreas, assim, tipo a adaptação, né, que mexe com um pouco de estatística ali para adaptar a interface e a parte de visualização de informação e realidade aumentada. Aí quando eu vim migrar para a universidade, quando eu entrei em 2010 aqui para pesquisa, sempre foi, se você olhar meu currículo, você vai ver que 90% dos meus papers tem mais de 70 artigos publicados em realidade aumentada. E aí, se eu pego, por exemplo, alguns outros, aí você vai ver que é realidade virtual. Aí, cara, minoria, alguma coisinha ou outra, mas assim, ou a maior parte realidade aumentada é realidade virtual. Atualmente, eu tô com um projeto financiado Qual pelo que é a CNPq. diferença? Pra um idiota Beleza. igual eu. Não, que idiota. XR, cara. O que a gente chama de XR agora, tá? Porque assim, é uma espécie de um guarda-chuva que pega algumas áreas específicas. Então você tem realidade virtual, realidade aumentada e mista. O que é isso? A realidade virtual é completamente sintético o ambiente. Então você pega, por exemplo, um jogo completamente virtual, você usa um óculos de realidade virtual, por exemplo, ou até mesmo um game seu aí, você vai usar um Xbox, um PlayStation. Quando você tem interação em tempo real, um ambiente tridimensional, você tem um ambiente de realidade virtual, quando é todo um ambiente sintético, né? A Entendi. realidade aumentada é quando você pega o sintético e traz para o seu ambiente. Então é como se Ah, fosse o Pokémon holograma. Go, por Isso aí, exemplo. garoto, isso aí. Inclusive o Pokémon GO foi o que deu o boom na realidade aumentada na época. Acho que, se eu não me engano, foi 2016. Se eu não me Pô, era engano, muito da hora, mano. Puta bagulho da era da hora hora. aquilo lá, velho. Eu não lembro muito bem qual foi o ano, mas eu acho que foi 2016. Se você notar, em seguida, tanto a Apple quanto o Android, né? Se você pegar ali, eles começaram a criar frameworks ali, ou componentes específicos para desenvolver jogos ou aplicações de realidade virtual aumentada, que criaram vários kits de desenvolvimento em seguida do Pokémon GO, cara. E inclusive Ó, depois veio aí o Quest, né, os headsets ali que estão do meta agora e tudo mais, e uhum. que são que bombam aí nesse sentido. O único problema, assim, só para complementar aqui o conceito, então, rapidinho, a realidade aumentada é a ideia do Pokémon GO quando você traz o virtual para cá. A realidade mista é quando você mistura o seguinte, o virtual ele começa a perceber o real. Mas como é isso? Por exemplo, imagina um Pokémon GO. Pega lá o Pikachu, né? Um Pokémon. Imagina, na época do Pokémon, o que acontecia? O Pokémon aparecia no seu quarto e se você colocasse uma cadeira na frente dele, ele tipo, meio que transpassava a cadeira, né? Tipo, ele ficava sempre à frente da cadeira, beleza? A Uhum. realidade mista, ele tende a perceber essa profundidade. Então, por exemplo, se eu tenho um Pokémon no meu quarto e eu coloco uma cadeira na frente, ele fica atrás da cadeira. Então ele começa a perceber profundidade, identifica essas características físicas do ambiente e acaba Caramba, melhorando que a louco. interação. E aí você pega o Oculus Quest agora, o 3, putz, ele tá muito bom, cara. Você coloca, tem jogos assim muito legais lá.
E você usa ele tem muitas estratégias interessantes, a ideia de interação natural também com as mãos, sabe? São muitas coisas interessantes ali que dá pra fazer, cara, com isso. Isso é muito legal. Agora eu vou voltar com um ponto que eu comecei a falar e eu acabei. Cara, minha cabeça vai lá, vai cá. Enfim, o que acontece? Quando você pensa o porquê que não teve ainda o boom da realidade virtual ou da realidade aumentada ainda, né? Por que que isso não tá tão difundido ainda e todas as pessoas utilizam? Você pega ali o Apple Vision, né? Você lembra, né? Que a galera colocava aquele óculos lá, tal, parecia Sim. um besourão, né? O Black Kamen Rider, não sei se você lembra desse cara. E aí ele andava na rua. E Puta aí, bagulho gigantesco, né, cara? gigantesco, parecia um capacete de astronauta, e o cara vai lá e anda daquele jeito. É incômodo pra caramba. O que acontece? Eu sou profissional da área de XR, cara, desde 2005. Eu não gosto de utilizar headset por mais de 20 minutos. Só pra você ter ideia. Eu não gosto. Eu trabalho com isso, eu faço treinamento corporativo, crio aplicações, Puta, simuladores, eu né? que uso óculos, então, cara, é pior ainda, mano. Fica pegando, dói a Isso cabeça, aí, zoado isso aí, pra caralho. cara. E aí eu falo, sempre falei isso, não difundiu ainda por conta do peso dos headsets, né? E porque você percebe que ele existe. Então, assim, o celular, por que ele bombou? Porque ele é pequeno, cara. E, tipo, é pequeno, você faz tudo ali. Então você tira fora, por exemplo, bússola que você andava, não precisa mais. Calculadora que você andava, não precisa mais. Relógio que você andava, não precisa mais. Agenda, não precisa mais. Não sei o que lá, não precisa mais. Ou seja, colocou tudo dentro do celular, aí você coloca no bolso. Aí você esquece o celular em casa para você esquecer um pedaço de você. Agora, a realidade aumentada, quando tiver a possibilidade de ter algo mais natural, eu acredito, tá? Eu tô falando um negócio aqui, é meu ponto de vista, tá? Então, assim, pode ser que no futuro você me fale, cara, você se Não, lascou, ninguém não tem acertou. bola de cristal aqui, pô. Mas beleza. Eu acredito que quando houver a possibilidade, ou quando existir um equipamento, um headset, por exemplo, não um headset, mas um equipamento que seja mais natural, talvez como o seu óculos que você está utilizando, tá? Leve. De tal forma que você consegue ali de uma maneira efetiva interagir com as aplicações, né? Você tem um assistente virtual em tempo real, atrelado com inteligência artificial, inclusive. É muito mais fácil, é como você usar um smartwatch, entendeu? Você vai estar com o seu óculos e onde você olha, você vai estar conectado o tempo todo. Aí você não vai precisar mais. Aí que eu tô falando que talvez eu vou morder minha língua, mas no futuro talvez você não vai precisar mais do seu celular. Entendeu? Você vai pegar o seu celular e vai aposentar ele, porque você já vai ter um dispositivo, display, disponível para você 100% do tempo que você está ali caminhando, Não, aí é andando, muito louco. falando, entendeu? Então eu acho que é isso. O que falta? Já tem aquele da Dispositivo Meta lá, o natural. óculos que filma, que já tem uma Esse, camerinha aqui, já começa a ter uns sim. negócios, cara. Sim, tem um da Ray-Ban, muito legal também, que você pode filmar ali também, é muito bom. E, Isso. cara, vamos lá, uma curiosidade, assim. Você tá desde 2005 pesquisando esse bagulho. O que que um professor, doutor, um pesquisador, um cientista brasileiro da Unifesp, o que que você estuda? Tipo, você publica um paper disso, o que é que você mexe, cara? Porque, Tá, tipo, a gente como usuário final, você vê, é bagulho pra você jogar, tem o bagulho da Apple, Aham. mas, tipo, onde que entra isso como, por exemplo, um ganho pra sociedade, alguma coisa que Beleza. realmente é útil? Tá, existem vários tipos de pesquisadores, né? Então você tem um pesquisador que vai inventar o óculos, por exemplo, tá? Que vai Uhum. aperfeiçoar a ergonomia do óculos, etc. Eu sou o pesquisador que vai aplicar aquilo. Então, assim, o que eu faço? Eu pego tecnologias e tento aplicar com outras tecnologias. Por exemplo, mesclar tecnologias ou algoritmos, ou criar novos algoritmos para tentar desenvolver ou resolver um problema específico, desafio específico. Ou aplicar em um determinado contexto. Porque o que acontece? Para chegar na indústria, ela precisa ser testado. Então, por exemplo, você não vai jogar um carro antes de qualquer coisa na rodovia sem testá-lo de maneira apropriada, de maneira antecedente. Você não vai jogar, por Uhum. exemplo, uma vacina para a comunidade sem testá-la de maneira antecipada, né, ou previamente ali testada para deixar a sociedade segura. Então, o meu papel, né, que eu venho desenvolvendo são
eu crio simuladores com meus alunos, a gente cria alguns simuladores específicos, por exemplo, para realidade virtual ou para realidade aumentada. Atualmente, inclusive, né, a gente está trabalhando num simulador de pé diabético em conjunto com a Escola Paulista de Medicina. Então, assim, qual que foi a dor? Chegou eu estava fazendo meu pós-doc lá em Portugal na época, aí um professor da Escola Paulista de Medicina me ligou. Olha, tudo bem? Me ligou não, mandou uma mensagem. Oi, tudo bem e tal, eu sou professor da área de cirurgia vascular. Eu tenho enfrentado bastantes dificuldades porque os meus alunos residentes, eles não sabem muito bem como lidar com o pé diabético. Porque os residentes, ou até mesmo os estagiários que chegam lá para fazer as aulas, eles não têm um acompanhamento muito profundo. No caso da Unifesp, o hospital ele é público, então chega uma pessoa, aí um médico atende, aí quando ele volta, não é o mesmo médico muitas vezes. E ele não consegue perceber a evolução daquilo. E muitas vezes existem, por exemplo, diagnósticos errados, eles acabam fazendo algum tipo de manipulação que talvez não deveria acontecer e acaba prejudicando um pouco mais. E o pé diabético, cara, ele é uma das principais causas de amputação de pé do Brasil. E o que acontece? Se você pensar nesse sentido, aí ele falou para mim, a gente queria um simulador para o meu residente testar antes de ir pro médico, antes de ir pro hospital, desculpa. Aí eu falei, beleza, nós demoramos um tempo, fiz um pedido lá de um projeto pro CNPq, foi aprovado, aí eu consegui um aluno para fazer um mestrado em cima desse projeto, inclusive a defesa dele vai ser agora no dia 24 de fevereiro, a gente finalizou o simulador, vai ser agora esse mês, top. Aí, cara, foi uma evolução muito top, cara, porque que acontece? A ideia inicial era a gente colocar gamificação ali dentro do simulador, então o usuário ele usava ali o headset, né? Nós usamos o Quest, e ele visualizava ali o paciente. Primeiro ele entrava, o paciente entra, né, e faz todo o diagnóstico ali, toda aquela questão ali de perguntas, né, para o paciente e tal, e depois ele leva o paciente para uma mesa para prática ali, para fazer todos os experimentos ali com relação para verificar o pé dele, qual que é o nível do diabetes dele, exames, enfim. E vai fazendo todo o projeto, como se fosse um game. Aí no final ele dá a pontuação dele, o que ele acertou, o que ele errou, enfim. O que foi legal disso, cara? Porque assim, nós pegamos vários residentes da Escola Paulista de Medicina, eles testaram a aplicação e todos eles acharam genial, porque eles tiveram, mesmo que ainda há necessidade de melhorias no ambiente de simulação, eles perceberam que eles aprenderam muito mais na prática, visualizando um avatar ali 3D e podendo manipular com as próprias mãos, por exemplo, oferecendo, por exemplo, todas as medicações que eram necessárias ali, ou todo o procedimento que era necessário, enfim. Com as próprias mãos eles faziam aquilo, e eles perceberam que eles aprenderam muito mais do que, por exemplo, uma aula prática ou uma videoaula. Então, qual que foi a minha contribuição, né? A contribuição em cima disso, né? Primeiro é a criação do simulador para uma escola paulista de medicina, no caso, a escola de medicina que é pública. Né? Isso vai beneficiar muitos alunos. Segundo, nós identificamos que quando nós usamos esse método de inteligência artificial imersiva para ensinar esse tipo de treinamento, né, no ambiente acadêmico, a gente consegue resultados melhores. E aí nós fazemos uma comparação com o método tradicional e o método que nós estamos propondo, e aí com base nesses resultados nós vamos criar, então a gente cria artigo e publica, então é disso que a gente vive, digamos assim, né? E aí a indústria visualiza isso e cria em cima dos resultados de pesquisas, e faz um simulador melhor, por exemplo, mais dedicado para isso, porque eles preferem, por exemplo, dedicar na questão de design, aparência, etc. E a gente dedica mais na questão da ação do processo como todo, das etapas e metodologia. E aí eles usam a nossa metodologia para aplicar isso na indústria e acaba vendendo depois e ganhando também em cima disso, né? Então, assim, nós oferecemos esses recursos, esses métodos, a indústria acaba utilizando esses métodos, criando alguns produtos mais apropriados ali para a área especificamente, né? E aí eles acabam ganhando em cima disso também. Então, a gente acaba trabalhando nesse sentido, cara. Então, atualmente eu tô nessa área aí de criar ali esses tipos de simuladores. É muito louco, né? A quantidade de áreas que a computação pode trabalhar, que é infinito, né, cara? Você pode atuar em qualquer coisa. E em cima...
E só em cima de uma área, em cima de realidade aumentada, você pode trabalhar para qualquer área, velho. Muita Do coisa. conhecimento. Sem é dúvida. muito da hora isso aí, mano. Ó, você pega, por exemplo, realidade aumentada. Pô, você tem cara que... Eu preciso de gente de visão computacional, de computação gráfica, né, que é modelagem, enfim. Você precisa de pessoas que são voltadas ali mais para programador. Você precisa de pessoas que são voltadas para a parte de IHC, por exemplo, para você entender ali qual seria a melhor parte de interação, né? Aí você tem, aí vamos supor que agora nós queremos avançar nesse projeto. Nós queremos avançar nesse projeto exatamente para isso, analisar dados e criar um assistente virtual dentro do ambiente que possa auxiliar o aluno que está sendo treinado de maneira que de tal forma que do que ele precisa, ele vai receber essa informação. Então a gente pega um IA, colocar ali dentro, e o cara fala assim, ó, esse aluno vai ter que identificar, esse aluno ele está um pouco com deficiência nesse quesito específico. Aí a IA vai tentar explicar um pouco mais esse quesito para o aluno, para ele entender um pouco mais. Então assim, você tem cara da IA, você tem a área de dados, você tem a cara da engenharia de dados, de software, de banco de dados, porque se isso for ampliando, a ideia é a gente ter isso disponível aí em nuvem, etc. Então assim, existem as tecnologias que vocês usaram nesse projeto aí? Qual linguagem que foi usada? Alguma ferramenta que vocês usaram? Só para tirar curiosidade. O que a gente mais usa é Unity. A gente desenvolve Unity. Aí dentro de então Unity... é como se fosse um jogo mesmo, Como mano. se fosse um jogo, cara. Só que aí dentro da Unity você tem alguns pacotes específicos, né, para você usar o headset que você quer especificamente. E geralmente os scripts são feitos em C Sharp. Ou o script próprio do Unity mesmo, né? Mas geralmente em C Sharp, ele faz os scripts em C Sharp. E o modelo, a gente geralmente utiliza Blender. Né? A gente muitas vezes pega modelos que são gratuitos na internet. Blender é open source, open source. E às vezes a gente modifica. Ou desenvolve do zero no Blender, né? O que, cara, assim, eu vou falar, se alguém estiver assistindo, tiver interesse em me procurar, mano, eu tenho muito interesse, assim, em pessoas que sabem modelar, sabe? Que fazem modelos 3D. Cara, eu tenho tanto projeto, mano. Tanto projeto. Principalmente para a área da medicina aqui na Escola Paulista de Medicina. Só que falta gente. Então, assim, eu preciso de pessoas que fazem acontecer ali, principalmente a questão de modelagem, né? Para criar o modelo. Não tem aula disso na faculdade, né? O moleque tem que ir atrás, tem que querer, né? Aprender por fora e tal. Você tem os conceitos, conceitos, que não deva ter nem cara? aula de C Sharp, né? O cara vai ter que aprender por fora ali, né? Você tem a disciplina de paradigmas de programação, que o cara vai lá e vê um pouco de todos os paradigmas, enfim e tal, mas... e a questão lá da modelagem, a pessoa acaba fazendo modelos ali um pouco mais baixo nível, na aula de computação gráfica, por exemplo, que muitas vezes assim, é mais para aprender o conceito mesmo, a base da modelagem, né? A questão de iluminação, a questão de coordenadas geométricas, né? A translação, rotação, essas coisas e tal. E trabalha com malhas, essas paradas, mas geralmente ele utilizando alguma linguagem mais baixo nível ali. Por exemplo, até mesmo o OpenGL. Né? Aluno de graduação de iniciação científica, mestrado, doutorado, tem de tudo. Cara, tudo, cara. Eu sou professor. Atualmente eu estou de coordenação aqui da ciência da computação até mês que vem, que aí acaba o meu prazo. Mas eu atuo em 2 programas de pós-graduação, né? Então eu tenho um programa que é Inovação, Ciência e Tecnologia, que é basicamente um programa que a gente chama de PITch. É um programa profissional de inovação tecnológica. A gente chama isso. Ele tem mestrado e doutorado. Então, sim, ele é interdisciplinar, isso que é legal. Então, uma pessoa é da área de matemática e ele quer aplicar aqui e fazer esse mestrado profissional. Se ele tiver um projeto interessante e docentes que têm interesse de realizar aquele projeto, ou até mesmo uma pessoa tem interesse de entrar em algum projeto específico, ele consegue, obviamente, fazer o mestrado ou doutorado aqui de inovação tecnológica. E eu também faço parte do programa que aí já é estrito senso. Os 2 são estrito senso, mas um é acadêmico, outro é profissional. Então esse profissional é o PITch, né, que é a inovação tecnológica, e o acadêmico, que é o de ciência da computação, que também é mestrado e doutorado. Para entrar no mestrado e doutorado de inovação tecnológica ou na ciência da computação, há necessidade de ter um projeto, né? E no caso do mestrado do profissional, a gente pede também uma provinha, porque há uma concorrência muito grande. Então tem muitas pessoas de indústria, por exemplo, que acabam vindo para cá para fazer o mestrado.
doutorado, enfim, e é tudo gratuito, né? Isso que é bom, né? Então você chega e faz tudo de graça, não paga nenhum real, entendeu? Então No isso que que é é um o negócio top. meio submundo isso, cara. A gente não fica sabendo desses bagulho. Porque Pois assim, a é. galera fica muito do, eu tenho que virar programador. Eu vou fazer ciência da computação, ADS, né, análise de desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, qualquer curso que for, eu vou ser desenvolvedor. Mas não consegue ver um monte de outras possibilidades, por exemplo, ir para a área da ciência, que, cara, valoriza pra caramba. Você ganha Nossa. ótimos salários em empresas gigantescas, que é a Sim. empresa que tem dinheiro pra bancar esses bagulho É, de P&D, exatamente. né, de pesquisa e desenvolvimento e tal. Sim. É muito louco, e ninguém fala dessas paradas, velho. Isso é que é Não, da hora e demais. eu tô fazendo um curso aqui de ciência de dados, cara. Tipo, eu comecei a estudar aqui um pouco mais, né? Aí eu tava vendo um professor da universidade lá dos Estados Unidos, agora não vou lembrar qual é o nome. Ele falou que é escasso, por exemplo, doutores cientistas de dados. Então, assim, o cara que é doutor e cientista de dados é, assim, um unicórnio, entendeu? Praticamente. Entendi. Então, existe, cara, essa possibilidade, assim, da pessoa evoluir não só na questão técnica em si, mas também na questão acadêmica, no âmbito geral ali, nas graduações. E não é pesado, cara, se você for pensar. Porque o que acontece? Um E o mestrado. acadêmico também é legal falar que não é só pra você ser professor. Não, não tem nada a Porque a ver. galera faz essa associação. Ah, não, é coisa acadêmica, é pra eu dar aula. Eu não quero dar aula, então eu não vou fazer. É, Não, tem nada a pô. ver, cara, nada a ver. Ah, eu fiz meu acadêmico, né? Mas, enfim. Mas, cara, não tem nada a ver. Por exemplo, o que a gente aplica ali, por exemplo, no mestrado, inclusive os dois, né? Os dois programas, eles exigem ali a questão da dissertação, publicação de artigo, né? Mas qual que é o diferencial? O diferencial, por exemplo, do inovação tecnológica é aquilo que você falou. Às vezes tem empresas envolvidas que pretendem desenvolver um projeto na empresa. Então eu posso levar aquele projeto e aí se faz uma parceria com a empresa. Assim, tem vários projetos. Por exemplo, eu já orientei alunos da Embraer, do Exército Brasileiro, com intenção assim de praticamente resolver um problema deles ali dentro, internamente, entendeu? E, obviamente, né, no âmbito de academia, a gente começa a perceber que isso é um desafio e a gente acaba escrevendo ali, né, e tentando mostrar que a gente consegue resolver esse desafio com aquela tecnologia específica, a gente ganha em cima de paper, em cima disso, mas a empresa também acaba ganhando em cima da tecnologia gerada, né? Então, isso é legal demais, assim, na questão do profissional. Por isso que ele é tão visado e é muito concorrido. Então, tem um processo seletivo por ano e aí geralmente assim dá uma bastante pessoas ali que acabam tentando fazer esse curso, né? Primeiro que ele é gratuito, né? E segundo, cara, que ele é um curso de alta qualidade, assim. Então, são pessoas assim, pô, são professores assim bem desenvolvidos, assim, tem um baita currículo, você tem pessoas ali extraordinárias, né, que fazem parte desse programa ali, né? Então, qualquer um desses programas, inclusive, né, você tem professores ali de referência de áreas específicas, principalmente, por exemplo, na área de inteligência artificial, você tem docentes assim que já são tradicionais na área, né, que estudam há muito tempo, por exemplo, deep learning, aprendizagem de máquina, né, a questão de redes neurais, etc. Você tem muitas pessoas e é digamos assim, uma possibilidade, uma oportunidade incrível da pessoa ir lá aprender com esses docentes, né, que estão ali e acaba também criando novas conexões, né, o network vai aumentando e você tem novas possibilidades. Cara, voltando pra IA na educação aí também, o que que você diria, assim, na sua visão, como que deveria ser a interação professor e aluno em curso de computação agora, a partir desse hype de inteligência artificial e tal? Como que você vê com o melhor mundo de como que o aluno usa essas ferramentas a seu favor para poder aprender e o professor, ao mesmo tempo, também ensinar o aluno de computação especificamente? Certo, cara. Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, cara, o docente ele precisa de perceber que a IA ela veio para ficar, primeiramente. Se a gente notar todos os órgãos, né, você pega ali a Organização das Nações Unidas ali para a Educação, por exemplo, a Unesco, né, Ciência e Cultura, a sexta-feira passada, se não me engano, dia 24 de janeiro, ela dedicou o Dia Internacional da Educação à Inteligência Artificial. Só para você ter ideia. E aí, a própria Unesco,
né? Com base na Unesco, inclusive a Unicef, né, que é o Fundo de Nações Unidas da Infância, também ela acabou apoiando a Unesco, depois ela acabou criando uma declaração apoiando a Unesco. Então, assim, eu vou falar com base, inclusive, no que a Unesco pede. Tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que um docente, não só no curso de computação, mas como um todo, ele tem que saber, é que ele tem que ser capacitado para usar IA de maneira ética. Porque a IA, ela tem os seus viés, ela tem os seus problemas. Né? Então, a primeira coisa é capacitar para um uso ético. Né? Segundo, né, nós temos que perceber que a IA já é presente na educação. Então, não tem como eu voltar atrás ali. Não tem a possibilidade de falar assim, olha, eu não vou adaptar essa metodologia. Até porque países ricos, né, já usam IA já na educação. Inclusive, você tem escola americana que optou ali por usar IA e remover um docente, por exemplo, em algum tipo de curso, só para vocês terem ideia e para realizar testes. Né? Outra coisa que eu acho que o docente ele tem que perceber é o seguinte: quando a gente vai analisar essa aplicação da IA ali na educação, o docente ele tem que pensar o seguinte: a gente tem que formar alunos críticos de IA, cara. O que acontece? Quando a gente fala assim, a própria computação, Gus, é o seguinte: não basta eu saber usar uma tecnologia em si. A ideia é questionar isso. Por que você está usando essa tecnologia? Então, assim, na IA é a mesma coisa, comecei a ver cara. que começou a parar, velho. A gente não tem mais estudante crítico de nada, não é nem só de IA, de coisa nenhuma, velho. Exatamente, cara. O cara vai assim, tipo, ele vai pelo fluxo. Então, assim, não basta saber usar a inteligência artificial, é preciso questionar isso. Então, como é que o docente, em qualquer área, inclusive na computação, ele pode fazer isso? Você pode fazer por várias formas. Primeiro que você pode simular erro, por exemplo. Então, você vai ensinar alguma coisa, você pode simular erro com IA. Você pode utilizar a IA para te apoiar ali e verificar e mostrar para eles que a inteligência artificial não é tudo isso muitas vezes. Ela também falha. Né? Porque às vezes o aluno fala, não, eu vou usar a IA agora, acabou. Mas não. Ele tem que perceber que ele tem que validar a saída. Ele tem que perceber isso. Então a ideia é simular erro. Outra coisa, estudar ou fazer estudos de caso ético, por exemplo. Criar dilemas morais ali com outputs de inteligência artificial para tentar debater sobre ética, por exemplo. Isso foi um pedido, inclusive, da Unesco. Entre aquele negócio lá, entre atropelar uma velhinha e uma criança, você escolhe matar quem? Isso aí. Tem isso aí. E quem é o culpado disso tudo, né? Não sei. Outra coisa, análise de vieses, né? Você pega ali, por exemplo, lacunas específicas. Lá no início da nossa conversa aqui eu falei, poxa, a gente aprende com experiência, e a IA aprende com as nossas experiências. E o que acontece? Se eu começar, cara, colocar só informação, né, em cima da IA de uma maneira, de tal forma que ela não expanda essa informação, não detalhe essa informação, não crie novas informações, vai chegar um momento que essa bolha vai explodir, cara. Porque acontece? Se todo mundo falar a mesma coisa, ela vai, obviamente, preferir aquela coisa e vai optar deixar lacunas específicas ou ausentes, né, perspectivas ausentes de fora da nossa conversa, de fora do nosso debate. E o aluno tem que perceber isso. Tá? Então, outra coisa é desconstruir, cara, o que a IA faz. Uma coisa legal, por exemplo, a gente está falando de programação aqui. Legal. Beleza, o aluno fez. Vamos fazer um aplicativo aqui, ou então um programa específico. Vai usar IA? Beleza, cara, vai lá, manda ver. Agora, beleza. Agora vamos desconstruir isso aí. Né? Agora, vamos pensar. Quais foram os critérios e decisões que a IA tomou para criar isso? Engenharia reversa. Né? Cara. Porque aí o cara começa a pensar, aí ele tem que pensar as coisas. Inclusive, eu fiquei até pensando, né, cara? Se você analisar, você falou assim, né, daquelas provinhas lá de VOF, cara. Se você pegar hoje, dependendo do aluno, se você colocar o código inteiro na frente dele e falar assim, cara, desconstrói isso aí ou me explica o código, o cara também não vai conseguir, cara. Tem gente que não vai conseguir fazer isso. E assim, nós podemos usar dessa maneira. O cara cria, então beleza, como é que ele criou? Como é que é feito isso aí? Demonstra pra mim, por exemplo. Outra coisa, debater sobre privacidade de dados também, né?
que é importante, né? Inclusive é um pedido, inclusive da Unesco, né? Com relação ao uso de dados da IA. Porque o que acontece? A gente está aplicando, imagina que eu vou usar IA na educação e eu vou adaptar o contexto. Se eu começar a aplicar isso em cima do contexto do aluno, eu posso criar uma espécie de estereótipo, né? Do próprio desenvolvimento. Uhum. E acaba que... E errado, exatamente, cara. Então, isso aí, do meu ponto de vista, é bem interessante fazer dessa maneira. Eu vejo assim que quando você leva projetos de inteligência artificial em sala de aula, você pode estimular a criatividade, você pode personalizar o aprendizado, né? Como eu mencionei lá, aquele exemplo lá do Star Wars que eu criei. Preparar aluno para o futuro. Ah, mas como assim? Ah, ele vai desenvolver habilidades, cara, de pensamento crítico. Mas como é que vai ser? Você tem que saber aplicar isso. Por isso que quando eu te falei ali sobre a Revolução Industrial, teve uma mudança espetacular, e eu tenho certeza que entre eles, lá não tinha internet, mas entre eles estava pirando. Cara, como pode acontecer isso? E agora, como é que vai ser meu trabalho? Eu vou perder meu emprego por essa máquina, né? Então, eu acho que da mesma maneira, a gente tem que começar a preparar as pessoas que estão chegando agora para o futuro. E como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que criar um pensamento crítico neles, cara. O cara tem que saber o que está fazendo. Porque senão a gente fica tipo como vegetal no mundo, né? Imagina, você tá andando aqui e as coisas vão decidindo por você. É massa demais. É muito bom você chegar, tudo ser decidido de maneira mais assertiva possível. Perfeito, mas e aí? Qual que é a motivação das coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que preparar eles, desenvolvendo esse tipo de habilidade digital, obviamente, mas também criando esse pensamento crítico aí nesses alunos, né? Quando você faz isso e personaliza o aprendizado, né? Quando você cria atividades que falam a língua dos alunos, por exemplo, eu acredito que você começa a conectar o conteúdo com o que eles amam, cara. E eu até citei dorama pra você, né? Tipo, eu falei em algum momento dorama. Sim. Cara, tem uma época que tava dorama. E aí todo mundo, dorama, não sei o quê. Cara, eu falei, vamos fazer uma atividade de lógica, de programação com dorama. Pô, como é que vai ser isso? Aí... Nossa senhora. Pô, é difícil, cara. Aí eu criei lá um prompt específico lá. Falei, pô, eu quero ensinar lógica de programação pro dorama e tal, mas... usando dorama. Aí sugeriu umas coisas meio esquisitas lá, eu fui adaptando e tal, até que cheguei, cara, eu criei uma atividade de lógica de programação para dorama. A ideia era levar o Xaxinchon para encontrar a Xuxuxi, né? Para um ponto mais específico central ali do parque. Imagina que um tava no parque, tava outro parque. Então era encontrar o caminho mais curto, sabe? Qual que era o menor caminho. Então é uma espécie de uma aplicação mais para desenvolver assim, para uma espécie de um caixeiro viajante, sabe? Uma ideia desse sentido. Qual que era o menor caminho específico, né? Para uma busca em um grafo, por exemplo. Então, assim, mas usamos esse contexto. Aí as pessoas que curtem isso, cara, eles falam, nossa, que legal, né? E acaba desenvolvendo o negócio e aprendendo o conteúdo, porque a atividade está conectando com o que eles amam, né? Ou o que eles estão curtindo. Então, assim, eu vejo, cara, quando você fala assim, qual que é o conselho que você dá? O conselho que eu dou para os docentes é isso, cara. Tentar identificar o que os alunos gostam, falar a língua deles e tentar conectar o conteúdo com eles. Pô, você falou aí perfil de aprendizagem, cara, acho que é o negócio mais complexo que já teve até hoje, né, que o pessoal sempre fala. Pô, seria legal a gente adaptar, né, a aprendizagem e tudo. Eu acho que a IA, velho, veio pra resolver isso aí, porque eu consigo meio que criar uma forma de aprender ou ensinar individualmente, mano. Então a IA consegue, vamos dizer assim, você vai conseguir adaptar a cada aluno, sem criar aí o viés, né, tendo a ética em levando em consideração. Mas, pô, você gosta de dorama, então o exemplo que você vai ter vai ser dorama. O outro gosta de Naruto, o outro gosta de Dragon Ball. Um gosta de assistir vídeo, o outro gosta de não sei o quê. Então, essa adaptabilidade, eu acho que é um negócio legal também, cara. Que a IA abre porta, né, pelo menos. E se você notar, cara, todo mundo tem um nível de aprendizado diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, como a gente aprende... Cara, a gente vai criando experiências, né? Cada pessoa ela tem uma bagagem específica de aprendizado na nossa vida. Se você pegar assim, eu tenho até uma experiência que eu fiz com meu filho, com meus filhos, né? Eu tenho 3, cara. Aí quando eu perguntei pra eles há muito tempo, eu falei com o mais novo, ele tava com 3 anos na época, eu falei, o nome dele é Daniel. Eu falei, Daniel, desenha uma casa pro papai, cara.
Aí ele foi desenhar uma casa, tipo um foguete, assim, um foguete com escorregador. Eu falei, que isso? Ah, é uma casa foguete. Eu falei, pô, top, hein? Aí falei com a minha filha, mas. Falei uma filha do meio. Desenhei uma casa pro papai, tinha 5 anos. Ela desenhou uma casa castelo, com princesinha, não sei o que e tal. Tem até os desenhos até hoje. Aí a mais velha, com 6 anos, desenhou uma casa, cara. Eu falei, mas como assim? Uma casa? Oh, legal tal. Mas o que isso acontece, cara? Cada um, à medida que você vai O crescendo. professor chega lá e fala assim: não, a sua casa tá errada. Exatamente, cara. Você chega na escola e fala assim: faz uma Assim, casa, tá errado. Daniel. Aí, vai desenhar uma casa foguete. Vai, tu não vai rir da cara dele, cara. Essa casa foguete, não sei o que, não existe. Não existe casa foguete. Aí coloca na cabeça. Não existe casa castelo. É muito mais fácil você desenhar uma casa comum. E aí vai criando uma espécie de configuração cerebral. Né? De tal Vai colocando forma, na cara. caixinha, todo mundo, na mesma caixinha. Exatamente. E aí o aprendizado ele vai sendo dessa maneira. O que você vai colocando na cabeça, ele vai aprendendo ali daquela forma. E cada um tem a sua própria bagagem, cada um tem os seus próprios conhecimentos específicos. Um gosta mais de ciência, outros gostam mais de matemática, enfim. Uns vão amar lógica de programação, outros vão odiar lógica de programação. Mas qual que é a ideia em si, cara? A ideia é que quando você adapta a aprendizagem, quando você adapta os aprendizagens, o que acontece? Aí, a IA, cara, com as regras que a gente pode colocar, ela começa a entender qual que é o ponto específico que está faltando para ele aprender um determinado conteúdo. Então, por exemplo, eu posso ser um aluno que eu só sei o básico de lógica, mas aí chega um outro aluno que ele já está nível intermediário ou avançado. Quando eu dou a disciplina de lógica no básico, o cara que é avançado ele vai ficar, tipo, desanimado com aquilo. E o cara que é básico, ok. Se eu avanço um pouco, se ele não acompanha, ele vai ficar desanimado. E quando você adapta essas informações ou essas interfaces, né, esses conteúdos, cara, é muito mais fácil, porque Extrai o máximo de cada um. extrai o máximo de cada um, exatamente. Se um gosta de aprender com música, pô, por que não criar conteúdos que tenham isso? Outros gostam de aprender com imagem? Também, cara. Então a IA tá pra isso, eu acho, entendeu? É uma ferramenta excelente pra isso. O Chip, ele mandou aqui, ó. Boa noite. Agora que entre as IAs é uma disputa mortal, em 5 anos vai com certeza ter a que faz o programa perfeito sem programador expert, se não forem menos que 5. Você acha que vai chegar nesse ponto, cara? Ah, acho que sim, cara. Fazer programa, acho que sim. Porque o que acontece? Fazer programa é processo, entendeu? Agora, pedir o programa, né, aí é diferente. Então, por exemplo, quem vai solicitar o programa e quem vai configurar a solicitação do programa? Então, aí que tá. Então, se eu sei pedir, até hoje, cara, eu acho que já consigo fazer programas excelentes com os chats que já existem. Pede pra ele fazer lá um to-do list da vida. Né, Pô, então. sai perfeito, cara. Na Um Pokédex, hora, cara. sai Na pronto. hora. Não tem desafio nenhum. Cara, eu tava fazendo uma palestra, eu mostrei pro pessoal da educação, fazendo jogos, cara. Você vai lá, você pede fazer jogos, em tempo real você faz o teste de Joguinho jogos. eu tive numa palestra do cara da... Como é que chama, cara? Do GitHub, pô. O cara que fez o GitHub Copilot. Uhum. Ele fez uma apresentação, ele fez na palestra dele, eu achei muito top. É que agora já não tem mais graça, mas na época foi legal. Ele fez um joguinho da cobrinha ao vivo no palco, pô, usando o Copilot. Sim, E cara. funcionou, pô. E outra, são só prompts, é aquilo que eu falei. Saber perguntar, ou saber pedir ou passar instruções, é aquilo. É um engenheiro de software, um engenheiro de requisitos. Se ele te passa os requisitos de maneira apropriada, e você tem um bom desenvolvedor, ele vai desenvolver, né? Aí, o que acontece? O processo em si de desenvolvimento, ele tem que saber qual que é a entrada para te entregar uma saída. Então, os programas de IA hoje, eles já fazem programas interessantes, desde que você tenha os bons requisitos de entrada, para que ele possa te dar um requisito bom de saída também. Obviamente, programas avançados e tudo mais ainda não há possibilidade, né, ainda. Mas eu acredito que isso em menos tempo, acho que 5 é muito, eu acho que em menos tempo nós teremos aí muitas ferramentas extraordinárias, né, que estarão aí disponíveis para nós e nos apoiar ali no desenvolvimento e tudo mais. No fim, seja crítico e um ser pensante. É isso aí. Senão você vai ser substituído com facilidade. Exatamente. Cara, eu tava olhando um artigo
Agora eu não vou lembrar onde, cara, que eu vi o artigo lá, que era um artigo que tava falando que era o cargo mais desejado da América corporativa, não sei o quê, que era o Caio, né, que era o chefe de departamento de inteligência artificial, o cara que toma conta de todas as inteligências artificiais. É o salário gigantesco lá, tá, nos Estados Unidos. É o cargo mais desejado das Américas. Acho que era no New York Times, tá? Tava lá, o cargo mais desejado das Américas. Beleza. Aí tinha, obviamente, né, nessa descrição do artigo, tinha ali quais são os soft skills, né, ou superpoderes, digamos assim, que nunca vão substituir e como é que seria assim o profissional do futuro, digamos assim. Como é que se destaca no mercado pós-IA. E citaram 3, cara. 3 soft skills assim que a gente tem que preparar para que nós possamos ficar mais ali prontos para o futuro, digamos assim. O primeiro deles é a liderança, né? Então, a ideia é você melhorar a sua liderança, seu perfil de liderança. Segundo é curiosidade, ou seja, você ter o perfil de curiosidade, inclusive esse é um dos requisitos, ou um soft skill assim bem apropriado para ciência de dados. É o cara que procura, é um pesquisador, é uma curiosidade. E o terceiro é a adaptabilidade, cara. Então, o que acontece? As coisas elas estão se transformando muito rápido. Então, se você não se adaptar com o ambiente, você fica para trás. Então, assim, de acordo com um artigo... Não adianta ficar chorando também. Não, que agora na minha acabou. época era bom. Na minha época não precisava nem de ter liderança, nem nada, ganhava dinheiro. Rapaz, hoje com isso já é difícil de ganhar dinheiro, né? Então, cara, para se destacar, seria esses 3 soft skills aí que basicamente são bem interessantes ali pra gente começar a pensar como desenvolver de maneira mais apropriada. Eu falo que a maior soft skills que existe no mundo é o silêncio. Essa é boa, cara. Essa é boa. Fica em silêncio. Essa é boa. Você entrar nas reuniões, você só ficar quieto, você vai se dar bem. O professor Robson aqui, ele tá sempre aqui por aqui. Será que o Ezequiel tem uma vaga pra receber um orientando pra doutorado? Opa, tamo E aí, junto. cara, como é que funciona esse rolê aí, mano? Se eu quero fazer doutorado, o que eu tenho que fazer na minha vida? Beleza, pra fazer doutorado, ou é um doutorado direto, ou é um mestrado. Tem que ter um mestrado anteriormente, né? Então, se for na área de computação, eu falo assim, eu quero me aprofundar mais na questão da computação em si, eu sugiro fazer um doutorado no ciência da computação, né, no programa. Isso é em fluxo contínuo. Então, o que acontece? Você entra em contato comigo depois aqui do podcast, eu te explico direitinho ali como é que a gente faz. Fluxo contínuo na ciência da computação, a gente precisa desenvolver um projeto. Geralmente, há necessidade ali de fazer 1 ou 2 disciplinas como ouvinte, né? Isso é um pré-requisito ali que o coordenador do curso ele pede, porque muitas pessoas entram e acabam não avançando o curso porque eles acham que o curso é uma coisa e não é. E uma das disciplinas obrigatórias, né, é uma disciplina mais para estrutura de dados, aí tem análise de algoritmo, então, não é uma coisa assim tão simples assim para falar, não, beleza e tal. Então, assim, passou nessa disciplina obrigatória... pra você já chegar e já desistir. É que essa disciplina obrigatória, cara, ela é um pouco mais puxada e tudo mais, assim, por quê? Sim. É um curso de ponta, né? E é gratuito. É como se fosse um processo seletivo, vai. Tipo isso, então ele faz essa disciplina, passou nessa disciplina, beleza, a gente entra com um projeto e automaticamente já vai fazer o doutorado ali de maneira regular, tá? Isso na ciência da computação. No programa de PIT, né, que é o Programa Profissional de Inovação Tecnológica, aí como eu mencionei, existe uma grande demanda, muitas pessoas querem fazer esse programa, e aí por isso nós temos um processo seletivo, 1 vez por ano, e já aconteceu inclusive, geralmente acontece no final do ano, para a pessoa começar no ano. Assim. Apesar do curso ser semestral, a gente só tem uma entrada por ano, né? Mas não impede da pessoa entrar como especial. Então, todo semestre tem alunos especiais, tanto na ciência da computação quanto no inovação tecnológica. Então, a pessoa entra como aluno especial, sente o clima ali do programa, tá? Ele pode fazer algumas disciplinas que estão disponíveis. Depois os créditos ali do mesmo jeito. Né? Exatamente. Isso é até bom, cara, porque o que acontece? Ele faz 1 ou 2 disciplinas, depois ele entra como regular, ele tem um tempo, né? Por exemplo, no mestrado são 2 anos, geralmente, né? O regular. E não conta, né?
Aí não conta, aí ele puxa aquilo, aí ele vai ter mais tempo para fazer o projeto dele. E enquanto isso, né, durante o projeto, inclusive, ele pode até adiantando com a gente, fazendo o projeto por conta, né, por fora e tal, e depois ele entra como regular, tranquilamente. Mas é só me procurar depois aí quem tiver interesse que eu explico melhorzinho. Top. Clodoaldo mandou aqui, ó. Passei uma atividade de eletrostática e um dos alunos usou o chat GPT para responder e a resposta foi errada. Errou uma conta básica de multiplicação. É o que você falou, né? Você tem que ter o critério de olhar e saber se a resposta, a saída tá certa, se não tá, né? Não adianta só Exatamente. pegar lá, copiar, colar e já era, De mano. jeito É assim, nenhum, não. de jeito nenhum. Até porque isso não faz sentido nenhum. Imagina você dá um Ctrl+C, Ctrl+V na pergunta e copia e a resposta e joga lá. Não faz sentido nenhum. Ele pode usar o chat lá, mas isso é legal. Inclusive o professor é o Clodoaldo, né? Clodoaldo. Ele poderia até usar isso como exemplo, né, para a gente começar a trabalhar com o pensamento crítico dos alunos, né? Mostrar um exemplo de falha e até buscar outros exemplos que podem falhar e verificar, né, o porquê que está falhando. Né? E desconstruir a questão e tudo mais para criar um pensamento crítico para a pessoa acabar aprendendo ali e desenvolver de uma maneira apropriada usando a inteligência artificial. Ezequiel, como é que a galera te encontra, mano? Quer conversar com um pouquinho com você mais, aí saber seu Chique. trabalho, suas redes sociais aí, fazer o seu jabazinho. Demorou. Então, eu fico em duas plataformas praticamente, tá? Uma plataforma que eu coloco os resumos de algumas matérias, algumas coisas que eu desenvolvo, algumas coisas de insights que eu desenvolvo também voltado aí à inteligência artificial, no âmbito geral, mas principalmente na educação também, XR, etc. Eu uso ela no Instagram e no caso do Instagram também eu coloco algumas coisas ali relacionadas ao meu dia, stories, etc. Então no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn eu jogo mais artigos mais completos, né? Então, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, você pode me procurar como Ezequiel Zorzal ou /Ezorzal, em qualquer uma das plataformas, né? E de Ezequiel, Zorzal sobrenome. Ezorzal, vocês vão encontrar ali tanto no Instagram quanto no LinkedIn, tá? Então vai ser um prazer ali a gente conversar, pode mandar para mim uma mensagem lá que a gente já vai trocar ideia. Top demais. Pô, valeu, mano. Valeu por ter batido esse papinho aí comigo aí. Foi gostoso demais, mano. Foi aprender top um pouquinho demais. mais aí com você, cara. Passou rápido. Pô, o cara é um monstro, velho. É o coordenador de ciência da computação da Universidade Federal de São Paulo, pô. Não é qualquer um. Que é isso, cara? Aqui, que ó. É colando esse? Aqui com nós. Hã? Quem me dera ser você, rapaz. Valeu, mano. Tamo junto. Mano, top demais. Obrigado aí por tudo, pessoal. Um abraço aí, valeu aí. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu. E até a próxima.